o que seria, né? O que seria encontrar a felicidade no simples? Como é que faz isso? Como é que faz para encontrar a felicidade nas coisas simples? Oi, amigas! Se você ainda não me conhece, oi, eu sou a Mari e esse é o canal Mari Lunartes. E então, eu li um livro uma vez que tinha uma parte muito interessante que falava que a gente deveria ser turista da vida. E esse ser turista da vida, ele contrapõe a ideia de viver como se a gente fosse ficar aqui nesse planeta, no planeta Terra, para sempre. Porque a gente acaba fazendo isso e se habituando com as coisas, né? A gente acaba se habituando com tudo ao nosso a gente acaba se habituando com tudo ao nosso redor e acaba vivendo no automático, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, infelizmente, é viver de forma totalmente no piloto automático. A gente acorda todo dia na mesma hora para ir pro mesmo trabalho, para fazer as mesmas coisas, para ir pelo mesmo caminho, para quando chegar no trabalho, às vezes ter até as mesmas conversas de sempre, para trabalhar, para voltar para casa no fim do dia, aí vai dormir e para acordar no outro dia e repetir tudo isso de novo. E aí os dias vão passando, os anos vão passando e dá aquela sensação, sabe, de mudaram as estações e nada mudou. É claro que nada mudou. Você tá fazendo tudo do mesmo jeito. E é que o sistema de bosta que a gente vive faz a gente acreditar que essa é a única forma de viver. E na verdade, meio que o sistema nos encurrala, né? É uma armadilha. Porque a maioria das pessoas, elas não chegam, infelizmente, a maioria das pessoas não chegam nem a sequer ter uma escolha, né? Porque se você vive em um contexto em que você tem a necessidade de acordar todo dia no mesmo horário para ir para o mesmo emprego, porque se você não fizer isso, você, sei lá, vai morrer de fome. Mas será se dá para encontrar felicidade nesse sistema de bosta que a gente vive? O que seria, né? O que seria encontrar a felicidade no simples? Como é que faz isso? Como é que faz para encontrar a felicidade nas coisas simples? Eu me lembrei de um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que ele começa desse jeito. Como é agradável sentir o cheiro de grama molhada depois de uma noite chuvosa. Eu lembro da primeira frase, eu não lembro exatamente o texto todo, por mais que tenha sido eu que tenha escrito, mas eu lembro que nesse texto eu estava justamente falando sobre essas coisas simples, né? Sobre sentir o cheiro da grama molhada, tava falando sobre escutar o barulho da chuva, ou então de observar os pássaros e sobre olhar o céu, sobre respirar um pouquinho sem fazer nada, sabe? E olhar a natureza. Era mais ou menos, era sobre isso que se tratava o texto. E aí eu fiquei pensando aqui como que a gente é moldado por essa busca eterna de felicidade que está sempre no futuro e nunca tá no agora. Porque assim, eu vou falar por mim agora, vou me exemplificar aqui. Só que se
se identificar, aí, se você se identificar aí, por favor, me diz. Mas vamos lá. A gente nasce, né? E aí chega um momento que a gente vai para a escola. E aí, quando a gente está na escola, o que é que a gente aprende? A gente aprende que a gente tem que estudar para terminar a escola, e quando terminar a escola, a gente vai entrar em uma faculdade para ter uma profissão. E aí, tem um momento da escola, falando por mim, teve um momento ali no ensino médio que eu não aguentava mais. Assim, eu não aguentava mais acordar para ir para a escola. E aí, nesse momento, eu achava que quando eu finalmente terminasse a escola, eu achava que quando eu finalmente terminasse a escola, eu tinha que terminar a escola pra conseguir ser feliz. Só que aí, o que é que acontece? Quando a gente termina a escola, algumas pessoas entram na faculdade, né? E aí, quando a gente tá na faculdade, quando eu tava na faculdade, o que é que eu pensava também? Aí, quando eu terminar a faculdade, eu vou ter a minha profissão, e aí eu vou ter um emprego. O que nem sempre acontece, né? Às vezes você termina a faculdade e fica sem emprego mesmo, mas isso é outro assunto. E aí eu achava isso, que eu ia ter minha profissão, que eu ia ter um emprego. E aí sim, eu ia conseguir ser feliz. Mas, menina, o que é que acontece? O que é que acontece? De novo, mais uma vez. A gente termina a faculdade e aí a gente acaba caindo na mesma armadilha mais uma vez, né? Por quê? Porque a gente entra na pilha de agora eu terminei a faculdade, eu tenho minha profissão, mas agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que avançar mais um pouquinho na minha profissão, né? Então eu tenho que me especializar. E aí de novo, quando eu tiver a especialização, eu vou ser feliz. Quando eu terminar o mestrado, eu vou ser feliz. Quando eu terminar o doutorado, eu. Meu anel caiu. Quando eu terminar o doutorado, aí sim eu vou ser feliz. E é sempre assim. É sempre assim. A gente segue a nossa vida nessa noia, né? Quando eu tiver alguma coisa, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar não sei o que, eu vou ser feliz. Quando sei lá o que aconteceu, eu vou ser feliz. Quando os astros se alinharem e a lua tiver não sei aonde, aí eu vou ser feliz, né? Só que, minha amiga, olha o tanto de tempo que já passou e tu ainda tá nessa de procurar, de esperar, não sei o que acontecer pra você conseguir ser feliz. Você já passou vários anos e você tá aí procurando essa felicidade que na verdade tá aí dentro de você. Ela tá aí em tua volta, né? Porque se em todos esses anos tu perseguindo essa tal felicidade que precisa de alguma coisa para acontecer e em todos esses anos você não conseguiu encontrar ela em nem um momentinho assim sequer que tu foi vivendo, que tá entendendo que tu foi passando, porque a gente se engana demais achando que a gente precisa, achando que quando a gente conseguir determinada coisa, aí sim a gente vai ser feliz, porque não é quando, é durante todo o processo para conseguir essas coisas que a gente encontra a felicidade. É justamente nesses processos, nesses momentos e principalmente nos momentos simples, nos momentos que não estão acontecendo grandes coisas, grandes conquistas. Tem até uma frase
de Rick and Morty, que eu me lembrei agora dessa frase porque ela tá escrita lá na porta do meu ateliê. E na verdade quem fala essa frase é a Sen, né? E ela fala assim: é porque vocês fracassados ficam procurando coisas, enquanto a gente fica carpando os dias. Eu acho essa frase genial. E, assim, é claro, minhas amigas, que quando a gente conquista alguma coisa, a gente vai se sentir feliz, né? Tipo, é claro. Só que eu acho que é mais um momento de êxtase, sabe? Quando a gente conquista algo que a gente queria muito. E aí eu acho que os momentos simples, os momentos ordinários, que a gente não tá fazendo grandes coisas, que a gente tá só existindo, a gente consegue sentir com esses momentos uma felicidade que é mais leve, sabe? Uma felicidade mais leve, mais tranquila. Mais tranquila é essa a palavra. Então, por algum motivo, eu acho que tudo isso que eu falei soa um pouco clichê, porque de certa forma é um clichêzão, né, minha gente? Dizer que é no processo que você encontra felicidade e não na conquista. Tem um monte de gente falando isso por aí, né? Eu tenho até escrito na minha porta também. Eu acho que é de algum filme agora, eu não lembro. Acho que é o Rei Leão. Eu não lembro agora se é o Rei Leão, mas eu tenho escrito na minha porta também alguma frase que fala exatamente sobre isso. Sobre o grande lance da vida ser o processo e não a conquista, né? Ah, e outra coisa também, além das conquistas, que na verdade também tem a ver com conquistas, só que aí nesse caso são conquistas materiais, né? Que a gente fica também, cai nessa pilha de ficar achando que quando a gente tiver uma determinada coisa, um objeto, aí sim a gente vai ser feliz, né? Tipo, quando eu tiver o último lançamento de tal celular, quando eu tiver tal televisão, quando eu tiver tal roupa, sei lá, quando eu tiver tal não sei o que, sabe? Ficar também jogando essa responsabilidade pra, tipo, quando eu tiver algo material, aí sim eu vou feliz. A gente fica terceirizando a nossa felicidade, velho. É isso. A gente simplesmente terceiriza a nossa felicidade para as nossas conquistas e objetos. A gente fica toda hora achando que a nossa felicidade está do lado de fora nessas coisas, nessas conquistas, nesses objetos. E não, você precisa encontrar a felicidade aí dentro de você. Ela está aí dentro. Ela não tá nessas coisas. E aí, minhas amigas, tem esse ponto, né? De a gente ficar achando que a felicidade está no futuro quando alguma coisa acontecer. E tem também o oposto. Eita, olha como a gente é complicado, viu? Tem também o oposto, que é quando a gente fica falando que o passado era feliz. Aquele sentimento de nostalgia, tá ligado? Que você vive a sua vida, né? Aí você passa aí por uma determinada fase. E aí, quando você chega na fase seguinte, você fica pensando, nossa, mas quando eu era criança, eu era feliz. Alguns anos atrás, eu era feliz. Nossa, quando eu tava na escola, eu era feliz e não sabia. Nossa, nessa época aqui, eu era feliz e não sabia. Tipo, pô, cara, e agora? E agora, gente, pelo amor de todas as deusas e todos os deuses. E agora? E agora, no momento que você está vivendo agora. Gente, vamos viver o agora? Vamos combinar?
Vamos combinar de encontrar, de tentar encontrar felicidade no presente? Porque se for assim, se for assim, ou a felicidade tá no futuro, ou a felicidade tá no passado, aí fica difícil. Aí realmente fica difícil, porque a gente não vive nem no passado e nem no futuro. A gente vive no aqui e agora.